Graça e paz, querido irmão, querida irmã que está me assistindo nesse momento, que o Senhor te abençoe. Nós estamos dando início a esta aula em relação à nossa nova revista que começamos na semana passada a estudar na nossa escola bíblica dominical presencial. Quero pedir desculpa aos irmãos, infelizmente eu não tive como gravar a aula número 1, por questões pessoais, mas nós estamos aqui para continuarmos esse trabalho com você, irmão, com você, irmã, que ainda não tem condição de estar conosco nas nossas aulas presenciais. A nossa revista deste último trimestre de 2020 é essa revista aqui, Lições Bíblicas da editora CPAD, cujo título é A Fragilidade Humana, o Sofrimento e a Restauração de Jó. E a temática dessa revista ela é importantíssima para o momento que nós estamos vivendo, porque justamente uma das grandes questões que são tratadas neste livro é justamente o problema do sofrimento do justo. Por que sofre o justo? Qual é o motivo? Por que a pessoa justa sofre aqui na Terra? É justamente em torno dessa questão que o livro de Jó tenta esclarecer nos seus 42 capítulos. Nós vamos hoje ver a lição de número 2 da nossa revista, cujo título é Quem era Jó? O texto áureo se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. A verdade prática da nossa lição diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, os versículos de 1 a 5, que você pode ler tanto na sua revista quanto na sua Bíblia. Vamos fazer uma oração antes de prosseguirmos com esta lição. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar a Tua Palavra juntamente com a pessoa que está me assistindo aqui. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, nos dá direção, nos dá sabedoria, ilumina nossas mentes, fala nosso coração. Senhor, que possamos ter um completo e claro entendimento do que diz a Tua Palavra. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Então hoje, irmãos, nós vamos falar rapidamente sobre quem era Jó. Como nós vimos na última lição, na lição de número 1, nós temos que entender que a história de Jó não é uma fábula, não é uma ficção, não é uma história inventada. Jó realmente era um homem. A gente costuma dizer que ele era um homem histórico. Por que um homem histórico? Porque ele não era um personagem de uma história fabulosa. Ele era realmente um homem e a própria Bíblia testifica acerca disso quando nós lemos lá em Ezequiel, lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, que fala justamente sobre Jó como este homem, tá certo? Então, é importante nós entendermos que Jó, ele era um homem justamente para que nós possamos entender tudo que gira em torno dele. Então, é importante nós entendermos nessa lição quem era Jó, para nós podermos entender um fato importantíssimo na nossa lição. Jó, ele é apresentado no livro que leva o seu nome, ele é apresentado como íntegro e reto, para que saibamos que o sofrimento dele não é um castigo por alguma medida de impiedade. Então, o livro de Jó destaca a integridade, a retidão, a piedade de Jó, justamente para mostrar que o sofrimento de Jó não era resultado de algum tipo de impiedade que ele poderia cometer, mas que o seu sofrimento derivava de outro fator. É importante nós esclarecermos isso, por quê? Porque justamente
o que vai permear a história do livro de Jó é justamente isso. Então, os amigos de Jó, quando vão falar com ele, eles, em vários momentos, dizem assim, será que não tem pecado? Será que você não errou? E nós vamos ver nas outras lições dessa revista justamente esses questionamentos, relacionando a questão de sofrimento ao pecado, como se toda a razão de sofrimento humano fosse como única razão de existência, de ser o pecado. E nós sabemos que não é somente o pecado. Justamente o livro de Jó tenta dizer isso. Então, o ponto central dessa lição de número 2 vem dizer para nós a seguinte afirmativa: o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Então, por que Jó era íntegro e reto? Porque ele temia a Deus. Esse é o ponto central. Então, no tópico 1 de algarismo romano, nós vamos ver algumas características do caráter de Jó, daquilo que a própria Bíblia testifica acerca dele. Então, o tópico 1 fala sobre um homem de caráter irretocável. E a Bíblia diz, em primeiro lugar, que ele era íntegro. Essa palavra íntegro significa dizer que ele tinha um caráter exemplar, um caráter irretocável. Inclusive, o comentarista da revista ele diz o seguinte: Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável, ou seja, Jó ele era inocente, mas ele não era sem pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se Jó fosse sem defeitos, a Bíblia estaria se contradizendo quando Paulo faz essa afirmação. Então, todos pecaram, exceto Jó. Então, tirando Jó, todo mundo pecou e está destituído da glória de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos, incluído Jó, pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Jó, ele era inocente, embora ele não fosse sem pecado. Então, no livro de Jó, nós não há ligação direta entre algum pecado específico e a questão do sofrimento, que é justamente o mesmo princípio que a gente vê, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículos 1 a 3, aquela história que aquele homem estava cometido daquela doença e os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, ele cometeu algum pecado para estar nesse estado? Aí Jesus diz que isso não tem a ver com pecado, mas era para a manifestação da glória de Deus. Está lá em João, no capítulo 9, versículos 1 a 13. Então, a questão de Jó não era que ele era sem pecado, ele era pecador, mas ele era íntegro, ele tinha um caráter exemplar, irretocável. Então, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, nas afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e com os homens. Então, a integridade de Jó abarcava tanto a questão do seu relacionamento com Deus, quanto com o seu relacionamento com os homens, a integridade, a sinceridade. Então, essa era uma das características do caráter de Jó. Outra característica é retidão. Retidão aqui vista no sentido de fazer o que é justo, o que é direito, o que é reto, se comportar de uma maneira irrepreensível, se comportar de uma maneira que ele não seja alvo de advertências, de repreensões. Ele era alguém que era obediente às leis da sociedade, era um bom cidadão. Então, ele era um homem reto no sentido de que ele era justo, fazia o que era direito. Outra característica que é justamente a característica principal, que como nós vimos aqui no ponto central da nossa lição, o temor do Senhor é a base para uma vida íntegra e reta. Então, nesse tópico 1 da nossa revista, nós temos que enfatizar o fato de que Jó procurou viver dessa forma íntegra e justa e que isso só era possível por ele ser temente a Deus e que se desviava do mal. E essa ideia de temor
Não era um sentido como nós conhecemos hoje, como medo, como receio. Muito pelo contrário, conforme o comentarista lhe diz aqui, a ideia de temor a Deus é a ideia de prestar reverência a Deus. E essa reverência fazia com que Jó se desviasse do mal. E, inclusive, ele fala aqui que no grego, quando a Bíblia é traduzida para a língua grega, a palavra original usada na questão de temer a Deus e se desviar do mal, traz a ideia de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus e que, por causa disso, se mantinha afastado do mal, como nós vamos ver aí no outro ponto aqui dessa lição. Então, olha só o caráter desse homem. Olha só como ele era íntegro, como ele era justo. Então a Bíblia, ela ressalta, ela enfatiza essa retidão justamente para mostrar que o sofrimento dele não era por causa de pecado, por algum pecado específico que ele poderia ter cometido contra Deus, mas por outras razões que a gente vai estudar ao longo das nossas lições. E aí o tópico 2 da nossa revista em Algarismo Romano fala sobre Jó como um homem sábio e próspero, justamente para que nós possamos ver que a prosperidade de Jó era consequência do favor de Deus sobre a vida dele, de Jó. Era uma graça de Deus, pelo favor do Senhor. Então Deus graciosamente concedia a Jó essas bênçãos. Não tanto necessariamente pelo fato de Jó ser íntegro e reto. Inclusive é algo que o próprio Satanás tenta questionar com Deus. Olha, isso é reto e íntegro porque tu abençoas ele. Nós vimos aqui que não é esse o motivo. Então vamos ver aqui. Ele era sábio. Ele era um conselheiro sábio. Então Jó era um grande exemplo de um homem rico, que tinha posses, que tinha propriedades, mas que ele também era sábio e também era próspero. O problema do ser humano é tentar radicalizar demais as coisas. A gente tem a falsa impressão de que a pessoa rica não pode ser íntegra, não pode ser honesta, não pode ser justa. E a gente também tem a outra ideia de que a pessoa íntegra e justa ela não pode ter posses. São duas afirmativas completamente erradas, porque é possível a pessoa ser rica, ter posses, ter bens e ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, como é o exemplo aqui de Jó. Então, o comentarista ele faz referência à sabedoria de Jó. Jó ele era rico, mas ele tinha uma sabedoria. Então, estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e histórias. Então Jó era uma pessoa sábia e essa sabedoria dele vinha do seu temor ao Senhor. É por isso que nós lemos lá em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, na medida em que eu me relaciono com Deus, que eu temo ao Senhor, que eu presto-lhe reverência, que eu presto culto, isso me dá sabedoria. Eu vivo de uma maneira correta, uma maneira justa. Então, Jó era uma pessoa sábia e também era próspera, porque a questão da prosperidade não é visto somente pela ótica de ter bens materiais. Nós vemos exemplos de muitas pessoas que são ricas, mas a sua família é um desastre, tem sérios problemas familiares. E Jó não apenas era rico, mas ele tinha ali a sua família estruturada, tinha a sua família perto de si. E isso era causa de prosperidade. Então o texto sagrado destaca que ele tinha esposa, tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, para os padrões da época, daquele tempo que Jó vivia, era o formato ideal de família. E isso era visto como algo bom, como algo próspero. Então, não era só o fato dele ser rico, mas o fato dele ter aquela sua família criada, aquela sua família formada. Isso era visto como bênção, como algo bom, como algo próspero.
Então não era uma prosperidade somente no ter, mas principalmente no ser. E isso daí é algo importantíssimo. Não adianta ter bens e carro e casa e ter uma conta bancária boa, mas não ter com quem repartir, tem problemas familiares, os filhos brigam por herança e parente briga para ter um pouco daquele dinheiro e por aí vai. Então, riqueza não significa necessariamente prosperidade. E Jó é um exemplo disso. E aí no tópico 3 da nossa revista fala sobre um homem de profunda piedade pessoal. Justamente para que a gente possa ver que a piedade de Jó é um modelo para nós cristãos. E essa piedade, é importante destacar, ela se manifestava na vida de Jó, no seu relacionamento com as pessoas, no seu relacionamento com os seus negócios, com a sua família. A piedade de Jó não estava ligada a ele ficar trancado no quarto, orando sozinho o dia inteiro, a ele ficar isolado. Não, a piedade de Jó tinha relação direta com a forma como ele se relacionava com a sua família, com os outros aspectos da sua vida. Isso é importante para a gente entender que piedade não é aquela ideia dos monges, aquela pessoa que fica isolada no monastério, faz longas orações, e não é isso. A ideia de piedade é eu manifestar meu relacionamento com Deus, procurar viver uma vida santa na medida em que eu me relaciono com as pessoas. Então, aqui no subtópico 1, ele diz que é um homem dedicado à família, ou seja, eles se confraternizavam, havia várias confraternizações familiares. Observa que quando fala aqui de banquetes e de comer e beber, não era no sentido pejorativo, no sentido pecaminoso, não era naquelas orgias bacanais que a gente observava na cultura romana, por exemplo, mas eram reuniões familiares. E isso a gente vê principalmente nós aqui do Pará. Nós adoramos isso, né? De se reunir para comer, para conversar, para a gente poder trocar ideias. Isso daí é algo que a gente tem o hábito de se reunir para comer e confraternizar. Então, mesmo nos momentos de desespero, ele era um homem de moral e de piedade. Então, Jó foi um homem que possuía forte moralidade, uma sólida espiritualidade. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua provação, ele mantinha seus olhos em Deus. Então, você observa que naquela época, como a gente viu na outra lição, não tinha um sistema sacerdotal instituído. Então, Jó era o representante espiritual da sua família perante Deus, e ele sempre fazia holocaustos e sacrifícios pela vida espiritual dos seus filhos. Isso era expressão da sua piedade. E também, durante toda a narrativa do livro de Jó, nós vemos também a manifestação dessa piedade, pela maneira como Jó enxerga a sua situação diante de Deus. Nós vamos ver isso mais lá na frente. E a piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com seus filhos. Jó sempre orava pelos seus filhos. Então, lá o versículo 5 do capítulo 1 do livro de Jó mostra isso, que Jó intercedia, orava pelos seus filhos. Veja aí como essa piedade se traduzia em questões práticas de oração, de vida com Deus, que era algo que Jó lhe tinha. Então, uma pessoa que é consagrada, porque a Bíblia diz que ao fazer essas orações, Jó santificava a sua família e se santificava. Então, essa santificação significa ser separado ou consagrado. Então, uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Então, à luz da vida de Jó, somos estados a viver essa vida consagrada diante de Deus e dos homens. E aí, a conclusão da nossa lição, ela diz que 3 aspectos importantes devem ser destacados na vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir desses 3 aspectos.
Então, em linhas gerais, é essa a lição que nós estamos vendo na nossa Escola Bíblica Dominical presencial. Vamos orar nesse momento? Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por mais esta aula, pela vida da pessoa que me assistiu agora. Que o Senhor dê sabedoria, entendimento e graça e nos ajude, Senhor, a vivermos essa vida íntegra, essa vida reta, essa vida piedosa. Senhor, mais do que bens, mais do que ser próspero na visão do mundo, mais do que ser simplesmente rico, o que nós queremos, Senhor, é ter essa vida consagrada, essa vida piedosa, essa vida dedicada ao Senhor. Nos dá essa graça pelo poder do Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que você seja grandemente abençoado por essa palavra e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.